Família palmeirense, Palmeiras empatando aí em 0-0 com o Porto, né? Mas, pessoal, o Palmeiras jogou muita bola, né? Merecia a vitória. Pra mim, se teria que ter saído um time vitorioso, teria que ter sido o Palmeiras. Jogou muita bola no primeiro tempo, na metade do segundo tempo em diante. Então, eu acho que tá de parabéns, né? Provou que o Palmeiras tem condições de ir longe nesse Mundial de Clubes. Eu sei que tinha muito torcedor aí com o pé atrás. Palmeiras perdeu muitos gols, pessoal. Poderia ter vencido, né? O primeiro tempo perdeu uma sequência ali no mesmo lance, perdeu o gol 2, 3 vezes, né? Mas infelizmente acontece, né? Mas aqui já fica bem claro que o Palmeiras tem um elenco, tem condições de ir longe nesse Mundial de Clube, né? Desmascarando muitos rivais, muitos antes aí que torcia pela uma goleada, né? Estavam dizendo que ia ser uma goleada. Pelo contrário, o Palmeiras dominou, poderia ter saído com uma vitória, mas tá bom. Empatou, mesmo assim amassou o Porto e vamos em busca da vitória agora no segundo jogo, né? Vamos acompanhar o vídeo aí, créditos do vídeo ESPN Brasil, link na descrição, final do vídeo deixa a minha opinião. Vamos lá, pessoal. Palmeiras no Mundial de Clubes, 0-0 contra o Porto. A gente vai bater um papo aqui com o André Kfouri, com o Vitor Birner e também com o Jean Oddi. Daqui a pouquinho tem um Botafogo, tô sempre lembrando aqui, hein? Depois do jogo do Botafogo, que você vê no Disney Plus, tem linha de passe também. É sempre assim, durante o Mundial de Clubes tem Brasileiro em Campo, na sequência a gente tem edição do Linha de Passe, tanto na ESPN quanto no Disney Plus. Jean Oddi, olha, ficou um gostinho amargo, né? Porque se tivesse ter um vitorioso nesse jogo, seria o Palmeiras e em alguns momentos até amassou o Porto. Tudo bem? Tudo bem, William. Boa noite para todos. Eu acho que sim, principalmente pelos 15 minutos finais. Para mim, até os 30 do segundo tempo, foi um jogo bem parelho, como eu imaginava que seria, né? Essa coisa também, eu via muita gente no Brasil tratando o Porto como se fosse um time de segunda divisão de Campeonato Brasileiro. E, obviamente, não é bem assim, né? O Porto é um time que tem bons jogadores, tem muitas promessas, é um time jovem que não fez uma das suas melhores temporadas, é verdade, mas se você for ver em qualquer avaliação, inclusive de valor de elenco, o Porto está até acima do Palmeiras. Dito isso, acho que foi um jogo parelho até mais ou menos 30 minutos do segundo tempo e a partir dali o Palmeiras amassou o Porto, como você disse, e acho que muito por esses 15 minutos finais, pelas chances perdidas, né? Aí não apenas nos 15 minutos finais, mas acho que... No final do primeiro tempo, né? Aquela sequência de 4 lances ali, né? 3 lances, um em seguida do outro e tal. O Palmeiras, de fato, teve chances claras para vencer a partida. Não venceu, não é nenhum desastre. Eu acho que pelo que a gente viu do primeiro jogo, que também foi um jogo muito equilibrado, o primeiro jogo da chave, né? Entre o Al-Ahly e o Inter Miami, a gente viu um jogo muito equilibrado, porém muito diferente, porque foi um time de um tempo de um e um tempo de outro. Mas a impressão que dá é que o Palmeiras tem condições de vencer esses outros adversários. Agora, cara, é mata-mata, é um jogo, então, obviamente, tudo pode acontecer para qualquer lado. De fato, eu acho que pelos 15 minutos finais, o Palmeiras, principalmente por esse período, o Palmeiras perdeu a oportunidade de vencer e de garantir, mas dar um grande passo em relação à primeira colocação da chave, que, olha, pelo que a gente viu, vai ser importantíssimo, porque quem ficar em segundo muito provavelmente pega o PSG e acho que quem for pegar o PSG já começa ali, né? Por mais que a esperança seja mantida, quem for pegar o PSG, a tendência é que se despeça nas oitavas de final. Se for cruzar com o PSG, já é para pegar a organização ali do clube. Falar, olha, quem organiza a viagem? Você já pega a passagem de volta, já vamos voltar e tudo, já reorganiza tudo, se prepara para o brasileiro, porque a coisa vai ser complicada mesmo. Essa é a sensação, né, André? Porque assim, agora é um Palmeiras que possivelmente vai ter que vencer seus 2 jogos, claro, com adversários que o Palmeiras pode vencer, até pelo que a gente viu na noite de ontem, o confronto entre o Al-Ahly e o Inter Miami, mas assim, se obriga a vencer esses jogos para tentar a primeira colocação, para fugir desse cruzamento, porque o PSG está, assim, insuportável, e isso foi um elogio. William, insuportável é um elogio às vezes. Boa noite a todos, especialmente às pessoas em casa nos assistindo. A gente tem uma tendência que eu acho que é natural a prestar mais atenção nos encontros entre times brasileiros e times europeus, né? E por causa disso que esse jogo do Palmeiras com o Porto já estava marcado, né? Desde que ele foi determinado pelo sorteio, porque
na minha opinião, é claro que eu posso estar errado, é o jogo que representava a menor distância técnica entre o time brasileiro e o time europeu. O outro jogo que eu acho que chama uma atenção semelhante a essa é o jogo entre Flamengo e Chelsea, que não é a estreia do grupo para os dois, mas porque o Flamengo, por potencial, é o time de mais qualidade no Brasil, teoricamente falando, e o Chelsea é uma equipe muito jovem, irregular, até certo ponto estranha em relação ao seu desempenho, identidade de jogo e tal, e eu realmente acredito que o Flamengo tem chance nesse jogo de ganhar. Também acho. Mas o assunto não é esse, o assunto é o jogo de hoje. Eu entendo que o Palmeiras esteve muito próximo, acho que todo mundo que viu o jogo com atenção percebeu isso, eu concordo com o que o Jean disse. Acho que teve, por parte do Porto, uma queda física muito clara a partir da metade do segundo tempo. O comportamento dos jogadores geralmente mostra quando o cansaço bate de uma maneira muito evidente para eles, e o Porto passou a se interessar um pouco mais pelo passar do tempo do que com o jogo jogado, levou um calor bem considerável do Palmeiras no final. O Palmeiras teve chances, nenhuma delas tão grande quanto essa no final do primeiro tempo, em que, tudo bem, a segunda finalização foi em cima do goleiro, que já tinha se jogado, mas o Palmeiras teve muita possibilidade de abrir o placar naquela chance tripla, digamos assim. Eu acho que o jogo entregou aquilo que a gente imaginava. Um jogo parelho, no primeiro tempo ríspido até. Sim. Acho que a arbitragem poderia ter sido um pouco mais enérgica. O jogo mais faltoso até aqui do Mundial. Algumas faltas um pouco exageradas, eu entendo, de parte a parte, mas mais do lado do Porto. Sim. E esse jogo tinha uma história, né, uma sub-história que era legal, que é o fato do Porto ser um time, obviamente, do país do Abel Ferreira, e isso fazer com que o técnico do Palmeiras tivesse se preparado muito. Não que ele tenha feito mais coisas nessa preparação do que ele normalmente faz, mas o Gustavo Zupac, durante a semana, trouxe informações pra gente de jogadores mencionando as oportunidades que o Abel teve para colocar algumas coisas ao longo das últimas semanas, quando o Palmeiras até estava mais envolvido em outras competições, para que o time estivesse bem preparado para esse jogo de estreia. Eu acho que o Palmeiras sai de campo lamentando não ter ganhado. E assim, se tivesse ganhado, seria igualmente importante ganhar os próximos 2 jogos. Aliás, vamos supor, né, teria sido muito ruim se o Palmeiras ganhasse do Porto e deixasse de vencer os outros 2 jogos. Sim. Porque você está lutando por uma classificação e você quer chegar em primeiro lugar nessa chave, para evitar um cruzamento que eu acho que vai ser cruel de qualquer maneira. Você escolhe aí o nível de crueldade que você quer enfrentar. Pode ser o Atlético de Madrid, pode ser o Botafogo. Pode até ser o Botafogo, Isso. Mas é que entre Atlético... Hoje me parece que o Botafogo está mais próximo do Atlético de Madrid do que o Atlético de Madrid está próximo do PSG. Eu não confiaria tanto nisso, porque a imagem que o Atlético de Madrid deixou hoje é uma imagem que eu acho que não é a real. E muito por causa da forma como o Atlético perdeu para o PSG hoje, eu aposto numa reaparição do time do Simeone com outra qualidade, outra camada. Vem sendo um time confiável, mesmo na temporada, né? Mas eu entendo que como qualidade é um time com mais qualidade, que pode... Agora, em relação àquilo que a gente sempre fala, o brasileiro versus o europeu e tal, as análises prévias a respeito do que o Porto representa hoje no futebol de Portugal e no futebol de maneira geral foram comprovadas no jogo de hoje. É um time médio, no máximo. Né? Há quem diga que um campeonato que tem 3 times, o Porto ficou em terceiro. Há muito caminho para subir, nenhum para descer. E o Palmeiras, em determinados momentos, foi bastante superior. Bastante superior e, repito, acredito que no vestiário do Palmeiras agora existe uma lamentação por não ter ganhado o jogo. Até porque me parece, né, Birner, que o desempenho foi bom, né? A gente está falando de um resultado que no final não foi bom, porque é um empate. Eu acho que não é para celebrar esse empate, é para lamentar. Claro que não é um time europeu como outras equipes brasileiras tiveram pela frente em finais. Real Madrid, porque eram campeões de Champions League. Exato. É uma outra história. Agora a gente tem um monte de europeu, né? É bom lembrar. Exatamente. Antes você chegava teoricamente, nem sempre chegou o melhor, mas antes chegava teoricamente o melhor europeu para enfrentar o time brasileiro. Agora não vai ser assim, né? Exatamente. O próprio Borussia Dortmund, que vai enfrentar o Fluminense, ninguém vai dizer que é o melhor time europeu. Exatamente. Seria uma segunda prateleira, né? Seria uma segunda, não segunda divisão, mas uma segunda prateleira. Então, assim, me parece que hoje
tender a lamentar mais a questão do resultado. O que você acha disso, Bruno? Dá para lamentar um pouco do desempenho também? Porque eu acho que a forma como jogou hoje, só faltou acertar o gol, né? Tudo bem, William? Boa noite para você, Jean, André, aos fãs e às fãs do esporte. Primeiro eu quero mostrar minha felicidade por ver o Jean se rendendo ao futebol do PSG, ao Paris SG, me deixa muito contente. Eu gosto de falar Paris. Eu falei para te provocar. Primeiro, eu gostaria de dizer que você que é um cidadão parisiense que, inclusive, acabou de voltar das suas terceiras férias em Paris. Tá maluco? Não. Mas só tudo bem. esse ano. Vamos só lá. Esse ano. Depende de quantas prateleiras tem o seu armário, não sei onde você coloca as prateleiras da sua cozinha do futebol. Quantas ela tem? Depende, ele tem um armário só para tênis. Você tem, isso é verdade. Isso é verdade. Então, quantas ali são? estão usando como parâmetro o armário dos tênis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O Porto é terceiro ou quarto hoje em dia de qualidade no futebol mundial. É o terceiro colocado do Campeonato Português. Quando o presidente Andrés Vilas-Boas assumiu a equipe, ele reúne todos os funcionários e fala, olha, não tem dinheiro em caixa. Se não me engano, havia 10 mil euros no caixa. Nossa. E é preciso recuperar o clube financeiramente. Perguntou para os funcionários quem queria ficar, quem não queria, quem comprava o projeto, funcionários de todas as categorias de futebol do Porto, do sub-20 até as categorias menores que essa. E o Porto hoje está mais ou menos, para fazer uma comparação, obviamente não é igual, ao Palmeiras quando o Paulo Nobre assume a equipe. Obviamente, sem capacidade de grande investimento, trabalhando lentamente para se recuperar. O Porto vai se recuperar, uma camisa muito pesada. Quando a gente fala da camisa do Porto, a gente pode colocá-la na segunda prateleira do futebol mundial. E eu esperava o Palmeiras vencendo o jogo. Acho que foi melhor. Acho que foi bom o jogo do Palmeiras, e eu não vou encher a boca para falar bom. Acho que foi bom, eu esperava um pouco mais do Palmeiras. Talvez tenha pesado a estreia no Mundial, porque é um jogo mais tenso. Eu acho, inclusive, o grupo do Palmeiras é o grupo mais fácil entre todos os grupos dos brasileiros. Algumas pessoas consideram do Fluminense. Vamos ver isso ao longo da competição. Eu acho o grupo do Palmeiras o grupo mais fácil. E você tem que analisar o brasileiro também do grupo, né? Palmeiras e Fluminense, né? Aí a capacidade de cada um também. Sim. Não, tudo bem. Eu estou pegando os adversários só para fazer análise. Eu espero que o Palmeiras ganhe os seus próximos jogos com alguma tranquilidade. Eu acho que é muito mais uma questão mental do que propriamente do futebol que o Palmeiras vai jogar, porque eu acredito que o Palmeiras competitivo, forte. Vai lembrar que o Porto é um time que trocou de técnico não tem tanto tempo assim. O trabalho do Abel é um trabalho muito mais longo. É um técnico que nunca trabalhou no futebol europeu, porque o Porto nesse momento não tem condições de contratar técnicos de ponta do futebol europeu. E além disso tudo, é um time em final de temporada, como o André falou, a gente viu no final do jogo o time desabando fisicamente. Então eu acho, respondendo a sua pergunta, que o Palmeiras vai lamentar o resultado, sim, podia ter vencido, mas também é um resultado que deixa o Palmeiras com boa chance de classificação, que deve ser decidida, acho eu, no saldo de gols contra os outros times. Você acha que o Porto passa pelo Al-Ahly e também pelo Inter? Eu acho que sim. Tá. Então, essa é uma questão, né? Quer dizer, você não tem mais Porque óbvio que o confronto direto, muita gente imaginou como... Porque Palmeiras e Porto eram os dois favoritos do grupo, continuam sendo os dois favoritos para avançar, mas eu também não vejo essa... Eu acho, sei lá, se eu olho para o Mamelodi e para o Ulsan, eu não acho que o grupo do Palmeiras seja mais fácil nesse sentido de que talvez a terceira força, como o Al-Ahly, por exemplo, ou... Palmeiras, temos que reconhecer, né, pessoal? O Palmeiras jogou mais bola, merecia ter vencido. Agora sim, pé no chão, porque se for empinar o nariz contra os próximos adversários, pode se complicar, né? Então, pé no chão, manter o mesmo desempenho, o mesmo futebol, com a mesma garra e a mesma vontade, né? Passe, né? Em qual ordem a gente vai ver muito por conta do jogo de estreia. Mas a partir desse momento, se a gente está falando que ficar em primeiro é essencial nesse grupo A, ou ficar em primeiro, se as coisas se confirmarem, se Palmeiras e Porto ganharem, e não é dito que eles vão ganhar, tá longe de ser certo que eles vão ganhar, a coisa vai para o saldo de gols. E aí, cara, assim, se os dois vencem os seus jogos, o saldo de gols é um negócio que você... Inclusive, você não tem nem na próxima rodada, se não me engano, o Palmeiras joga antes. Joga às 13 e o Porto joga às 16. É isso, né? O Palmeiras joga antes contra o Al-Ahly e o Porto joga... É claro que nenhum técnico vai falar de buscar gol, de saldo de gol, se preocupar com isso, mas teoricamente, se você está preocupado em não ficar na segunda colocação, não apenas em avançar, mas avançar em primeiro, você vai ter que pensar o tempo todo em fazer gol, em continuar jogando no mais alto nível. Em tese, jogo contra o Al-Ahly me parece um pouco mais difícil que o jogo contra... Exatamente. Porque uma coisa que o Al-Ahly fez
que funcionou ontem é que a OL, entre aspas, não respeitou o Messi. Tratou o Messi como um jogador que competia ali, se precisasse dar uma chegadinha mais chegava, né? Dividiu normalmente. Acho que até na Copa do Mundo o Messi foi mais respeitado pelas outras equipes do que foi na estreia do Inter Miami contra o Al Ahly. O meu, entre aspas, temor quando os outros times forem enfrentar, principalmente o Palmeiras, é que respeite demais o Messi. Porque são equipes incomparáveis. A diferença é consideravelmente grande. Agora, eu também não duvido que o Porto eventualmente tem um tropeço. Eu não sei como é que os jogadores do Palmeiras reagem, por exemplo, se tomarem um gol contra o Al Ahly, que é um time que se fecha muito, marca muito mais do que fez um primeiro tempo ataca. muito bom muito bom. Inter Miami. Mas e aí é isso, né? E o não respeitar o Messi também é engraçado. Respeitar demais. Só que no segundo tempo você viu o que aconteceu. Quer dizer, o Messi apareceu no jogo, bastante. O Messi brilhou em vários momentos e por muito, muito pouco, no último minuto da partida, ele não faz um golaço absurdo daqueles que só o Messi conseguiria encontrar. Então, por assim, pouco também não saiu o gol do Al Ahly, né? Que teve aquele contra-ataque. Isso, que teve o contra-ataque, mas num segundo tempo que foi todo do Inter Miami. Então não dá nem pra você dizer, poxa, mas olha que foram os 90 minutos, deu só este time. Não, primeiro tempo foi do Al Ahly, segundo tempo foi do Inter Miami. Então, pênalti perdido, inclusive. Com pênalti perdido, inclusive, no primeiro tempo. Então eu acho que assim, é o tipo de campeonato, a gente conhece essa fórmula, que tá cheia de armadilha, que você, às vezes, um tropeço de você deixar passar uma vitória que você mereceu, e acho de fato que o Palmeiras hoje poderia ter vencido, foram 17, 18 finalizações contra 11, mas nem só por isso, acho que mais pelas chances mesmo criadas. Cara, você tá sempre andando num limiar ali, né, tá sonhando com o primeiro lugar e de repente ficar fora, ficar em terceiro, é uma graça desta fórmula que eu adoro e que a FIFA encerrou para a Copa do Mundo de Seleções, porque ela precisava encher de gente. Precisa colocar muita gente ali para jogar. O que deu certo e o que deu errado hoje? Vamos lá, então, nesse 0-0. Em termos de desempenho individual, em termos do que o Abel pensou, o que deu certo e o que deu errado no Palmeiras? Pensando já para o próximo jogo, o que vai ter que corrigir? O próximo jogo é uma outra situação, porque o adversário tem outras características, né? E o Palmeiras vai levar esse empate à necessidade de ganhar para não correr risco de depender de alguma coisa que ele não pode controlar na última rodada. Eu gostei da escalação, muita gente ficou surpresa com a forma como o Palmeiras iniciou o jogo de hoje, e esse jogo teve uma peculiaridade, o Abel teve vários dias para trabalhá-lo em campo, né? No sentido de desenho de time, a escolha de jogadores e como o Palmeiras ia atuar e ia tentar anular os pontos fortes do Porto e ia tentar ganhar o jogo com as suas próprias virtudes. Me deu a impressão que faltou um pouco de desempenho individual de alguns jogadores. O Vitor Roque, por exemplo, acho que fez um jogo discreto. Sim. O Estevão, que já tinha sido objeto de comentários do Martim Anselmi, os jogadores do Porto sabem muito bem quem ele é, também foi bem vigiado. O Palmeiras, como força coletiva, começou o jogo muito bem, com a marcação um pouco à frente. Aliás, nos inícios dos dois tempos, o Palmeiras pegou o Porto saindo mal da sua própria área e teve oportunidades ali. Obviamente isso era uma situação planejada. Eu gostei da atuação do Palmeiras, no sentido geral, assim. Achei que quando o Abel mexeu e colocou os três jogadores, né? O Alan, o Veiga e o Paulinho, começou um período de pressão que era exatamente a intenção, e essa pressão foi bem feita. O Palmeiras teve oportunidade para ganhar o jogo. O fato de não ter ganhado, não ter criado alguma grande situação de gol, não significa que as coisas pudessem ter acontecido. E acho que o Palmeiras não precisa se preocupar com a maneira como atuou hoje. Eu acho que a sensação é de frustração porque o resultado não veio, né? E as chances foram deixadas em campo. Embora, assim, após uma rodada, 2 empates, ninguém fez um gol. A situação prossegue com jogos a menos a ser disputados pelas 4 equipes. Eu acho que o Palmeiras continua muito bem posicionado. Eu espero ver o Palmeiras na próxima fase, provavelmente em primeiro lugar. E acho que a estreia foi boa no sentido coletivo. Alguns jogadores eu entendo que poderiam ter rendido mais. Eu gostei da atuação do Veiga quando entrou. Pois é. Fazia algum tempo que eu não via ele jogar tão bem, pressionando, se movimentando bastante para procurar o jogo. Eu acho que... Ele vai lamentar uma finalização de pé direito no final do jogo agora. Pegou mal na bola, foi bem longe. Eu acho que o Abel
vai olhar com bastante carinho para a atuação dele olhando a próxima partida, até porque o próximo jogo do Palmeiras, pela característica do adversário, vai exigir muita marcação na frente, muita intensidade e um jogo bem agressivo, porque o Al-Ahly não vai fazer questão de ter a bola. Você acha então que ele pode entrar com o Veiga? Já? Eu acho que ele pode entrar com o Veiga. Você acha? No lugar do Maurício? Então, eu não sei, eu não apostaria nessa mudança, mas eu entendo e acho que de fato... Pois é, família palmeirense. O Palmeiras fez um grande jogo aí contra o Porto, né? Todo mundo reconhecendo a boa atuação do Palmeiras. Se poderia ter saído um vitorioso nessa partida, não poderia ter sido outro, né? Teria que ter sido o Palmeiras, né? Bola na trave, Estevão perdendo o gol ali, se enrolando, podemos dizer assim, com o Richard Rios. No rebote, Richard Rios tira do goleiro, chuta, o cara tira em cima da linha. Cabeçada do Murilo na trave, né? Algumas oportunidades, mas a bola não quis entrar, pessoal. É aquele ditado, né? Tem noite, tem dia que você joga melhor, você é bem superior ao seu adversário, mas a bola não quer entrar, isso faz parte. É futebol, né? Todo mundo sabe disso, né? Futebol é assim mesmo, né? Mas uma boa atuação, o Palmeiras jogou talvez o que muitos estão esperando até dos rivais, né? Como o Flamengo, né? Mas o Palmeiras mostrou que é uma grande equipe que pode ir longe sim. O Palmeiras pode ir longe sim nesse Mundial, né? O Palmeiras talvez vai deixar muitos rivais aí, muito torcedor, os antes, né, de boca aberta, né? Porque hoje mostrou que tem condições de bater com muitos clubes da Europa, né? Pois é, sempre colocando os portugueses sempre olhando para baixo, né? Com um olhar de superior ao futebol brasileiro, tá aí. O Palmeiras dominou o Porto do início ao fim. Poderia ter saído com a vitória, infelizmente a bola não quis entrar. Mas é como eu digo, não adianta. Fez um bom jogo hoje, merecia ter saído com a vitória? Com certeza, até porque o Palmeiras massacrou o Porto, né? Se era um time para ter saído com a vitória, era a equipe do Palmeiras. Agora sim, pessoal. Segundo jogo, não podemos achar que fez um bom jogo contra o Porto, que vai passar por cima dos seus adversários, né? Os dois times que jogaram ontem tem que ser com o pé no chão, tem que entrar com a mesma determinação. E a gente sabe, né? A gente sabe que Abel Ferreira não deixa a peteca cair, como a gente diz na gíria do futebol, né? É um cara que é obcecado por vitórias. E eu acredito sim, em 2 vitórias aí, né? E dependendo do saldo de gol, o Palmeiras pode terminar em primeiro, pessoal. Não pode deixar a peteca cair. Volto a dizer, tem que entrar como se fosse uma final, próximo jogo. Tem que entrar focado, né? Tem que entrar com determinação, com força de vontade. Eu acho que quem não foi tão bem nesse jogo de hoje, que merecia ter ido bem, foi Vitor Roque, né? Vitor Roque, mais uma vez, passou despercebido. Mais de um segundo tempo, que entrou Paulinho, Veiga, Alan, o Palmeiras melhorou, pessoal. O Palmeiras deu mais volume, não deu oportunidade, sequer o Porto no segundo tempo foi no ataque. O Palmeiras dominando as ações, né? Como a gente diz. E isso deixa o torcedor palmeirense orgulhoso, né? Deixa o torcedor palmeirense feliz, porque sabe que hoje o Palmeiras tem um grande time, não só um time titular, mas sim um elenco, né? Um elenco capaz de entrar aí com muitos clubes da Europa. Ok, a gente sabe que tem alguns clubes aí superiores ao Palmeiras, isso é fato, é uma realidade, né? PSG, alguns clubes aí realmente estão um pouco à frente do Palmeiras, né? Aí tem muitos clubes aí que a mídia assombra, a mídia coloca medo, a mídia coloca pânico. E a gente sabe que o Palmeiras não está muito inferior a esses times, né? Então é isso, né? Boa atuação, 1 ponto. Estreia, né? A gente sabe que estreia é sempre complicada, mesmo assim o Palmeiras conseguiu fazer um grande jogo. Que pena que a bola não quis entrar, né? É como eu sempre digo, né? Tem dia que a bola castiga, né? Tem dia que a bola não quer entrar de maneira nenhuma. Mas tá bom, fazer o quê, né? Vamos para o próximo jogo, né? Então é isso, pessoal. Deixa a sua opinião aqui também nos comentários. Eu peço aí para você se inscrever no canal Porco News. E até a próxima, pessoal.